Olá, meus amigos, Captain Bob gravando o episódio hoje a partir de Natal, aqui com o nosso amigo Eduardo Berenstein. Você já conhece, né? Comandante de Airbus A320 ou de aviões da família 320 e membro do NTSB, National Transportation Safety Board of the United States of America. Boa noite, Berenstein. Aqui é boa noite, é bom dia, né? Bom dia aqui do dia 22 no futuro. Bom dia, boa noite a todos que nos escutam e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o pessoal vai estranhar por que episódio 348 Alpha. Para quem gosta de Star Trek ou de Jornada nas Estrelas, do Captain Kirk e do Spock, né? Vocês lembram que eles perderam uma nave Enterprise, né? Era a NCC 1701. E aí, num outro episódio, 2 episódios depois, eles ganharam uma nova Enterprise, que era a NCC 1701 Alpha, né? E esse é o nosso episódio 348 Alpha, porque no episódio 348, que eu fiz inclusive com o Berenstein, foi uma live, né, para a gente comentar, lembra aquele problema do motor do 777 da United, né, que explodiu, né, teve todo aquele problema, né, após a decolagem de Denver. Nós usamos o vídeo da Vaz Aviation, que, aliás, é um espetáculo de canal, né? Eles mostram muita comunicação de ATC, imagens do radar, etc., para ilustrar, e a gente usou para ilustrar justamente o nosso bate-papo, né? E eles entraram em contato agora, pediram para tirar o vídeo do ar, porque eles preferiam que a gente exibisse a página deles e não diretamente o vídeo. Então, em respeito, né, à decisão deles, a gente removeu o 348 e está colocando o 348 Alpha, que é esse episódio que eu estou gravando com o Berenstein. No final desse vídeo, eu vou deixar como bônus, entre aspas, né, aquele vídeo anterior, só que, né, editado sem a imagem que eles tinham. Então, para vocês não perderem, né, quem quiser assistir de novo, né, o nosso bate-papo sobre aquele problema na United, no final desta gravação, vocês vão encontrar justamente aquele vídeo, só que editado sem a imagem da Vaz Aviation, ok? Mas, então, hoje no Fly Safe Letter, eu vou bater um papo rápido aqui com o Berenstein para a gente atualizar alguns assuntos, né, alguns incidentes e acidentes, né, para vocês estarem atualizados. Então, nós vamos começar. Vamos falar do A220 Berenstein, o que houve que o avião apagou os 2 motores logo após o pouso. O que pegou lá, hein? O que aconteceu foi que o avião entendeu que ele estava numa situação que ele tinha que cortar as válvulas de combustível. O avião, ele funciona, todos os aviões eles funcionam com um sensor chamado sensor solo, que quando você toca os trens de pouso, a gente chama de weight on wheels ou sensor solo, e ele toca um sensor no outro, quando comprime o trem de pouso, e o avião entende que ele está no chão, na fase de solo dele. Na investigação preliminar, já se descobriu que esse avião estava passando por um processo de manutenção antes desse voo. Os mecânicos estavam mexendo em algumas coisas do avião, provavelmente da parte dos sensores e do computador, e eles acabaram puxando alguns circuit breaks, que são como se fosse aquele fusível reutilizável que a gente tem nos aviões. A gente não tem isso nos carros, mas a gente tem nos aviões, e alguns dos circuit breaks estavam puxados quando foi feita o início da investigação. Então, provavelmente, o avião ele começou a ter aquela coisa do engano de eu estou em voo, eu não estou em voo, eu estou em voo, eu não estou em voo, e o computador decidiu que ele não estava em voo e que ele não precisava das válvulas de combustível abertas, então ele fechou as válvulas de combustível e o avião parou na situação que foi. Então, a gente está trabalhando com a ideia de que foi alinhamento do queijo suíço, uma manutenção foi feita, não foi desfeito o que foi feito na manutenção, a tripulação acabou não vendo aquilo naquela situação, e o avião alçou o voo dessa maneira e acabou entrando na situação de desligar não provavelmente desligar o motor em si, mas cortar a alimentação de combustível, que vai acabar dando a mesma coisa. Por causa disso, o avião não perdeu o seu certificado de aeronavegabilidade. Eles estão
testando ainda essa aeronave para ver se tem algum outro tipo de problema no sistema, para ver se isso não foi apenas uma situação de alinhamento realmente de problemas, mas para as pessoas que nos ouvem, o avião é seguro, tanto que os testes, quando o avião é testado na fábrica para todo tipo de problema que seja possível, eles fazem o mesmo tipo de coisa em voo, começa a puxar alguns sensores do circuit break e sensores que o circuit break está ali mantendo, e tenta enganar, tentando fazer com que o avião corte as válvulas de combustível em voo, e isso é impossível. A gente não consegue fazer isso. A única coisa que a gente consegue fazer é enganar o sensor para ele abrir o combustível e não fechar em voo. Mas quando você entra na fase de solo, o avião tem as suas defesas. Infelizmente, se você tira a chance do avião ter essas defesas funcionando, ele vai acabar fazendo isso. Ainda bem que foi na fase de solo, quando o avião não precisava mais de combustível para taxiar. Ele foi rebocado para o gate. É uma falha, então, de manutenção e também, talvez, né, a tripulação podia ter checado se os CBs estavam todos ok, né? Faz parte do nosso pré-voo checar os CBs. Eu ainda não tive o prazer de entrar na cabine, eu já vi bastante foto, tem até um amigo que é meu colega de turma, que trabalhou nesse projeto. E ele fala que o avião é maravilhoso. Só tem um problema, todos esses aviões, hoje a gente está diminuindo, esse é um avião menor, né? Então, às vezes, você tem que colocar circuit breaks em lugares complicados de se checar. Você vê, 320, você tem aquele grupo de circuit breaks que ficam atrás da cadeira do jump, você tem que puxar o jump seat para poder ver. Você tem aqueles que ficam escondidos atrás quando a porta está aberta, aí você abre a porta do cockpit, mas você esconde alguns circuit breaks que estão ali atrás, você tem que abrir a porta, checar eles também. E para quem tem aquele sistema de vídeo, o vídeo, quando fica ali no circuit break, você tem que fazer o tilt do vídeo para poder ir lá ver os circuit breaks que estão atrás. E isso não exime a gente de checá-los, mas toda vez que você cria problemas para fazer alguma checagem de segurança, você aumenta a chance de não ser checado. A gente é humano, a gente erra, não tem jeito. E mudando de caso ou incidente, nesse caso é um acidente, o 737 cargueiro, o 200, que fez um pouso de emergência no mar. O que há de novo? O que vocês estão vendo aí sobre esse caso aí do Avaí? Bem, o caso desse voo, isso é já mais do que já é um farol para todos os casos onde o avião perde dois motores. Quando você perde dois motores em voo, 99% de chance de ser contaminação do combustível. Então, a primeira coisa que foi feita, os caminhões e os tanques de combustíveis que estavam em solo e nas outras aeronaves que foram alimentados para aquele batch, né, para aquele serial number solto pelo... Toda vez que o combustível sai da refinaria, ele cria um serial number para poder dizer, olha, esse aqui foi vamos dizer assim, a safra tal de combustível que saiu daqui, porque se houver um problema, a gente tem que interromper esse combustível de ser usado em todos os lugares do mundo onde ele foi entregue. Então, a gente parou esse combustível, foi analisado todos eles, não foi descoberto nenhum problema com o combustível. A gente viu que esse avião pode ter adicionado PRIS para anticongelante no combustível, que poderia ser de um batch ruim. Então, a gente pediu para que todos os anticongelantes que estavam no aeroporto fossem também confiscados para análise. Isso ainda está em fase de análise, porque isso é um pouco mais complicado de ser analisado. O combustível é mais fácil. E também suspeitando de que fosse má manutenção dos tanques de combustível, que podiam estar soltando detritos, e chega a um ponto que o avião não aguenta mais, ele começa a soltar tanto detrito que o sistema de proteção não aguenta e acaba deixando passar sujeira, e isso acaba fazendo com que o motor venha a se perder. Geralmente, quando você tem problema de PRIS e detrimentos soltos do tanque de combustível, eles causam superaquecimento dos motores, que é o que aconteceu com os dois motores desse voo. O avião vai ser recuperado, ele vai ser analisado, os motores também, e a gente vai entender o que aconteceu. O FAA já suspendeu a licença de voo dessa empresa, eles já estavam sob escrutínio do FAA
a respeito de casos de manutenção, que houve muitas reportes de falha de manutenção dessa empresa, e comitou com o que aconteceu. O FAA diz que não foi por causa desse caso, mas sim pelas várias provas que foram juntadas de acordo com a FAR que coordena isso, e eles perderam a certificação de voo. A gente logo vai saber o resultado do que aconteceu. Perfeito, Berenstein. E o mais recente, essa semana, um 747-8 da UPS retornou em emergência, né, de Hong Kong com fogo no motor. O que você tem de novidade já para a gente? Então, esse avião ele tá equipado com um derivado do GE90, que é o GE-NX, e ele é um motor que foi introduzido para o 787. Ele no 787 ele é nomeado como 1B e ele no 747 como 2B. Ele é o primeiro motor com fan blade totalmente em composite, e o casing também totalmente em composite. Quando isso foi lançado, isso foi, o mercado reagiu dizendo assim, olha, acho que ainda está cedo para esse tipo de tecnologia, porque isso aí pode causar problemas. A gente ainda, o composite ainda tem alguns, não está muito distante disso, mas mais uns 2 ou 3 passos de evolução para ganhar uma confiança do mercado de 100%. Então, isso é a introdução de uma tecnologia nova. O motor que está no 787 é muito maior do que o motor que está no 747. O do 747, o que eles fizeram foi pegar o 1B e diminuir para conseguir entrar dentro do 747. O 747 não consegue ter um motor daquele tamanho se não levantar ele. E isso aí ia ter problemas no projeto 747 por causa dos trens de pouso. Então, eles micronizaram o projeto, que foi uma coisa também que na época não foi muito bem vista, mas a GE certificou o motor, passou por todos os testes, mas esse motor, o 2B, ele sempre foi um motor que apresentou muita vibração. Toda vez que você pega um projeto e aumenta ou diminui, você acaba descobrindo problemas que para o primeiro projeto não havia, mas no segundo projeto havia. Então, esse motor ele já vem sendo vários reportes de muita vibração, ele trabalha com uma vibração mais alta, e a gente está desconfiado que tenha sido uma questão de vibração que fez com que a linha de combustível que alimenta aquele motor venha romper, e com isso o motor começou a queimar combustível vindo das asas, tanto que você vê que eles cortam a parte elétrica, hidráulica e de combustível do motor, eles disparam as garrafas, mas o motor continua pegando fogo por causa do calor, né? O combustível bate no calor e ele acaba queimando. Então, esse motor ele vai ser retirado do berço, vai ser mandado para os Estados Unidos, e o FAA vai, junto com o NTSB, vai começar a investigar para saber se o motor vai permanecer com o seu certificado de navegabilidade ou não. Agora, é uma coisa que a gente tem visto na nossa aviação, que está tentando correr por um lado de menos consumo de combustível, que é ótimo, porque a gente está viabilizando a aviação, mas algumas coisas ainda tem que passar por um teste uma aprovação de fogo, um teste de fogo, sem trocadilhos, porque toda tecnologia nova, ela acaba tendo que sofrer ajustes durante a sua evolução. Isso foi com todos os tipos de motores que a gente teve, todos os tipos de avião. Você vê no caso do Comet, quando a gente teve os primeiros aviões pressurizados, a gente teve problemas, a gente teve que corrigir, teve que aprender, e esses motores novos não vão ser diferentes. A gente está aprendendo com a evolução dos problemas que vão apresentando, e a gente tem que mostrar soluções. Então a GE está muito solícita em ter que rever esse projeto, caso seja necessário, para diminuir a vibração do motor e manter ele viável. Você acha que corre o risco de groundear a frota inteira? Eu acredito que não, porque a GE ela aprendeu uma coisa com os concorrentes. Ela faz 2 certificações. A que ela quer, que é o melhor custo-benefício para o operador, e também que é a tecnologia que eles estão introduzindo no mercado, e eles fazem uma certificação sem essa, vamos dizer assim, sem essa tecnologia. Então, eles têm a certificação desse motor com fan blade de metal e o casing diferente.
Então, eles podem, no dia seguinte, falar, olha, então a gente vai seguir a nossa segunda certificação, vocês trocam para isso, eu pago o custo dessa troca, e o motor continua seguindo com uma certificação paralela, mais viável e satisfeita para o mercado. E enquanto eles vão e começam a consertar qualquer tipo de problema apresentado na certificação, que é o que eles querem que o avião tenha, que é o que consome menos combustível. Perfeito, Berenstein. Os agradecimentos aqui do canal ASA ao nosso amigo Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320 e também membro do National Transportation Safety Board, o NTSB, dos Estados Unidos. Muito obrigado, Berenstein. Obrigado, um bom dia, boa noite a todos. Valeu. Boa noite, galera. Olha só, edição extra aqui do Fly Safe, porque nós entraríamos somente amanhã à noite, às 8 horas, mas com esse caso aí do 777 da United, que tem movimentado a mídia devido a aviões groundeados, vai parar toda a frota, não vai? Então a gente resolveu fazer uma edição extra aqui para vocês, meio de última hora, mas aqui está o meu colega Eduardo Berenstein. Vamos dar boa noite, o pessoal começando a chegar aí no chat. Boa noite a galera. E boa noite, meu caro Eduardo Berenstein, comandante de Airbus A320 e também membro do National Transportation Safety Board. E aqui é o Captain Bob transmitindo. Boa noite, Edu, e bom dia aí, né? Boa noite a vocês, bom dia para os que estão assistindo aqui do outro lado do mundo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Robert. Beleza, ó, tem mais gente chegando, boa noite, galera. Vão se acomodando aí, sentem-se que lá vem história Esse eu conheço. Um abraço, meu amigo Lito, ele gosta de falar isso. Grande Lito, um abração para você, aqui da galera do canal Asa. Mas vocês vão aproveitar bastante a live de hoje, porque nós temos informações já do NTSB, já que o Berenstein trabalha junto ao pessoal do NTSB, inclusive ele mencionou dos colegas, eu conheço essa turma aí de longa data, muito bom. Então vocês vão ter todas as informações necessárias. A frota do mundo inteiro parou? Não sei. Quem vai responder é o Berenstein. E já surgiram ontem, anteontem, várias dúvidas, né? Se a tripulação conseguiu apagar o fogo ou não. Então, isso tudo a gente vai conversar agora com o Berenstein, que ele tem as primeiras informações do NTSB. Berenstein, you have control. Acho que é bom explicar para o pessoal aí o que vocês já têm e a gente vai perguntando, fazendo um ping-pong, se esse motor, se eles conseguiram combater o fogo já no voo ou se foi no solo. Você tem o controle aí, manda ver. Boa noite para os que chegaram agora. Então, o que aconteceu foi que esse motor ele teve uma explosão que foi tão forte que fez com que toda a parte de carenagem do motor fosse arrancado do corpo da aeronave, que é uma coisa que a gente dificilmente vê isso acontecer, e de acontecer dessa maneira. A gente está trabalhando com as hipóteses de ter sido um burst strike, uma ingestão de algum outro objeto em voo. No caso, aí você pode botar drone, balão, mas isso é uma coisa que dificilmente você vê nos Estados Unidos, balão do tipo junino. Então, qualquer coisa que possa ter travado o motor momentaneamente, feito com que as blades que estão ali na frente tenham se quebrado e jogado elas para trás, fazendo com que o motor se quebrasse inteiro. Mas existe uma outra possibilidade também, que foi uma que fez com que uma decisão do FAA japonês de pedir para que os aviões parem de voar, né, nesse momento, de que as empresas japonesas que possuem esse modelo de motor no 777 já vinham experimentando alguns tipos de mau funcionamentos na parte de sangria de ar do motor para o ar-condicionado. E que quando isso acontecia, os pilotos reportavam barulhos estranhos, vibração, mau funcionamento do motor, uma vez um pouco de perda de potência momentânea, mas nada significativo.
e com isso eles, como o Covid está acontecendo, as empresas não têm tanta demanda para voos continentais e intercontinentais, eles acharam por bem parar o avião, e o FAA também sugeriu para a United parar os deles também, porque eles têm outras aeronaves que eles podem substituir nessas rotas, para maior investigação. Mas se não fosse o Covid, eles não teriam, eu acredito que eles não teriam pedido para que esse avião parasse tão rápido. O que acontece é que, por alguma razão, esse motor PW4000 ele não vem se dando muito bem com o 777. Ele está instalado no Airbus 300, 330, 747, 767. O MD-11 também já voou esse motor. Ele é um substituto do JT9 Delta, né, JT9D, e nos aviões que ele voou, que eu mencionei, ele voou bem, ele não apresentou tantos problemas, mas, infelizmente, no 777 ele vem causando esse tipo de problema, geralmente com a parte de bleed. Posso fazer aqui um share da minha tela? Sim. Uhum. Eu vou botar aqui. Lembrando ao pessoal que não é da aviação, eu até escrevi aí na chamada do episódio, a frota groundeada. É um termo que a gente costuma falar na aviação, quando os aviões são groundeados, seria obrigatoriamente, por uma decisão de órgãos reguladores, tem que ficar no solo e não pode voar até que se resolva algum problema pendente. Vamos lá. Você está vendo a minha tela? Positivo. Deixa eu colocar aqui em tela inteira. Manda ver. Eu vou tirar o símbolo aqui do asa para ficar melhor. Pronto. Então, essa foto aqui, se vocês forem ver, é que o lado direito do motor, ali fica boa parte da caixa de acessórios, onde o motor se conecta com outras partes que vão mandar pressão hidráulica, etc. e tal, e mais parte do ar-condicionado sangrado ali daquela área. Então, você vê que a concentração da maior parte do fogo está ali. Deixa eu passar para a próxima. Eu tenho que tirar o zoom. Tranquilo, Berém. Estou tentando. Eu tenho essa cara de novo, mas eu sou meio enrolado às vezes com tecnologia também. Você é mais novo que eu acho. Não, mais novo eu sou. Tá aqui. Tá. A foto é a foto da Blade, podem ver que ela quebrou, uma aqui na parte que seria o horizonte, e essa parte aqui na raiz, que foi uma coisa que chamou a atenção, porque essa Blade ela teria que aguentar mais de impacto do que realmente, se fosse um pássaro, do que aguentou. Essa Blade é uma Blade oca, de uma tecnologia mais nova, que a PW introduziu, e uma das coisas que o Japão usou para dizer que eles não queriam que esse motor estivesse voando era para maiores pesquisas a respeito de impacto com objetos e animais em voo. Esse é um teste que é feito na fábrica e depois também feito na FAA para ver qual é a capacidade dessas blades aqui de aguentar impacto. Aqui é a parte a seção que eu estava falando, do lado direito. Vocês podem ver que isso aqui é fechado, onde está passando o meu mouse, e isso aqui foi completamente destruído. Isso aqui pode indicar uma explosão de dentro para fora, mas também pode ter sido uma blade que passou aqui e detonou essa parte da carenagem. Isso vai ser também checado na investigação. Aqui um outro lado também Vocês podem ver aqui que toda essa parte aqui, onde passa a parte do reverso, tudo isso aqui foi destruído e pegou fogo. E essa aqui é a última, mostrando também aquilo que eu queria mostrar, que é o lado direito do motor, que é o que mais foi prejudicado, podendo indicar uma explosão da parte de bleed da caixa de acessórios. Uhum. Pessoal perguntando aqui
Você acha fadiga de material ou ainda não? Talvez já tenham especulado sobre isso, como é que manutenção pós ou ainda durante pandemia, que as coisas são mais devagar. O que você pode falar para a gente? Então, esse avião estava voando regularmente, manutenção dele estava em dia, os mecânicos que serviram a aeronave naquele dia fizeram o pré-voo dele completo, o avião estava em boas condições de voo. Alguns mecânicos vou dizer uma mania, mas tem uma prática que é muito boa, que é chegar ali naquela parte onde estão essas blades e ficar girando, como se fosse a hélice, só que isso não vai ter partida. Isso ajuda eles a ver como é que elas estão se assentando e se elas estão tocando nas paredes da fan, que é aquela parte ali onde você vai ter maior origem de ar, para ver se alguma está batendo em alguma parte seria da parte interna, e se isso acontecer, eu vou para ali. Alguns mecânicos não fazem isso, algumas empresas não têm essa doutrina de pedir para o mecânico fazer isso, mas tem alguns que fazem isso ainda, que são da velha guarda, e o vídeo do aeroporto mostra o mecânico girando elas para ver se isso estava acontecendo, então isso já é um ponto positivo para mostrar que ali da partida eles não estavam com nenhum tipo de problema. A tripulação comentou naquela entrevista inicial de que eles não notaram nenhum problema durante a partida, durante o táxi, durante a corrida de decolagem, que eles não notaram nenhum tipo de barulho ou vibração. Então, isso já também mostra que se não foi uma ingestão de algo na pista, que é o que também pode fazer com que isso venha a correr, um pedaço de metal ingerido pelo motor, ele bate na blade e ela fica deteriorada, ela vai perdendo a sua propriedade de estrutural durante o impacto com o ar, vai subindo até uma hora que quebra, e com isso ela vem a fadigar. Geralmente, quando você tem aquele setup ali que eu mostrei de uma blade perder um pedaço menor e uma blade perder um pedaço maior, mostra que a blade que perdeu um pedaço menor se solta, bate na do lado, quebra ela por inteiro e ela vai para trás, quebrando o resto do motor. E assim se estabelece o incidente. O que acontece é que chamou atenção a parte de bleed do motor ter sido tanto afetada, porque a válvula que abre e fecha ali para o ar-condicionado, e as outras válvulas que existem dentro do motor para proteger ele de explosões ou de surge de pressão, mostra que tudo aquilo ali foi destruído. E dificilmente uma blade faz tanto estrago assim, mesmo que o motor venha a travar, porque o motor está produzindo pressão o tempo todo, e quando a gente não está usando essa pressão para o ar-condicionado, ela tem que ir para algum lugar. Então, o fechamento da válvula que sangra ar do motor não pode ser um evento que possa gerar uma catástrofe tão grande para um motor assim. Então, esse é um dos motivos pelo qual o FAA japonês decidiu pedir para a empresa deles pararem de voar. Estou aguardando aqui para ver, Eduardo, se tivemos uma falha de internet, mas acho que é só com Captain Bob. Acho que falhou aqui, Berenstein, mas pode continuar, acho que a falha foi aqui. Ah, tá bom. Eu não notei. Então, o problema todo está nesse. A gente quer saber se isso realmente foi um problema de fadiga de fã, que é uma coisa que é muito séria, porque com isso a gente teria que mandar fazer a troca delas mais cedo, e uma investigação maior diminuir o tempo entre manutenções delas e descobrir se foi uma falha do sistema interno de pressurização que sangra ar daquele motor. Com isso, a investigação vai continuar. O Capitão Bob caiu, daqui a pouco ele volta. E com isso a gente vai continuar a investigação para que tenha certeza de que não foi nenhum dos dois eventos.
Pelo que eu vi de fotos das Blades, elas não aparentam fadiga, elas aparentam até ser bem, bem novas. Então, eu acredito que o impacto com o objeto externo possa ser a probabilidade maior. Mas isso eles vão acabar descobrindo isso rápido, porque acidentes acontecidos dentro dos Estados Unidos, tudo é mais fácil de ter acesso, e de ler o FDR, o CVR, e tudo isso vai ser resolvido mais rápido. Pratt & Whitney e Boeing, tudo lá, então fica tudo rápido, né, também, além do NTSB e da FAA. Ainda bem, né? Aparentemente, houve danos também na fuselagem, né, pela uma foto que eu vi, parece que houve também alguns pedaços na barriga dele. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui. Ele teve uma... Aquilo provavelmente deve ser do separation dos cowlings, ainda bem que não caiu o meu VPN. Tá aqui. O pessoal tá falando sobre a conexão, acho que a minha tá meio instável hoje, eu tô aqui no sul, e às vezes ela é meio instável, mas por enquanto tá tudo certo, viu, Berenstein? Tudo tranquilo. Se eu cair, você continua falando aí que eu assumo, tá bem. É isso aí. Ok, tá aqui. Deixa eu fazer um sharing de novo com você. Ok. Ainda não veio. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, aí fica melhor. Pronto. Olha aí. Então, essa foto, ela mostra esse impacto com a barreira do avião, e pelo que me passaram, isso é mais provável a parte da carenagem do motor chocando com a fuselagem abaixo. Você pode ver que vai ter aqui uma troca de tinta com a parte branca, então mostra que isso provavelmente não foi pedaço de fan blade, ainda mais porque, por causa da velocidade dela, ela teria que ter penetrado mais fundo dentro da estrutura do avião. Perfeito. Você sabe me dizer já se eles conseguiram combater o fogo em voo? Porque já saiu uma AFA, para quem não é da aviação, é aquela fofoca, né? Porque quando acontecem as coisas, a gente vai escutando, escutei que foi isso, foi aquilo, então são as AFAs, Associação dos Fofoqueiros do Aeroporto. Então, é por isso que a gente fala de AFA. Mas que eles não teriam conseguido combater o fogo em voo e que foram os bombeiros, alguma informação sobre isso, Berenstein? Eles dispararam as garrafas, eles avisaram que dispararam as garrafas de incêndio do motor, só que quando você perde o cowling, né, você perde a estrutura do motor, você perde um pouco de atividade do extintor, porque você tem ar externo passando ali, criando muita turbulência, fazendo com que as partículas do extintor sejam jogadas para fora. E aí, com isso, você perde a sua capacidade de lutar contra o fogo. Quando você tem isso, o extintor ele ataca mais a parte interna do motor para que aconteça o combate, mas no momento que você perde a estrutura do motor, as partículas do extintor têm pouco tempo de contato com o fogo, e aí com isso você vê aquela parte ali pegando fogo atrás do motor, e aquilo ali foi ser combatido pelos bombeiros no solo. Mas aquilo é um fogo mais superficial, ele está queimando ali parte da caixa de acessórios e outras partes do motor ali que você vai ter de cablagem, de fio, etc. e tal, e isso é o que está pegando fogo, não é combustível. Aquilo com ar de impacto, após consumir todo o combustível, né, o combustível, no caso, o plástico e etc., ele seria apagado pelo próprio ar de impacto. Mas o motor é projetado para conseguir voar nessas condições, tanto que se provou que eles conseguiram voar e não houve ignição de combustível da asa, nem da conexão da asa com o motor,
Então, isso também é um ponto positivo para o projeto fabricante, que mostra que realmente ele consegue aguentar a situação do qual ele voou e pousou com segurança de volta no aeroporto. Aliás, o Peter Beyond está aqui com a gente no chat. Um abraço, Peter. Um abraço a ele. Perguntando se existe uma segurança extra, porque o motor do 777, pessoal, é gigantesco, tem um empuxo maravilhoso. O diâmetro dele é o diâmetro da fuselagem de um 737, mais ou menos aí. Então, vocês imaginam aquele trambolhão lá. Se existe alguma segurança extra para uma vibração excessiva, se ele tem algum dispositivo extra para, de repente, fazer uma redução automática, seja lá o que for, para caso de vibrações excessivas. No 777, isso ele não tem de fábrica, só se o operador solicitar, mas dependendo da situação que você está, às vezes você precisa daquele pouco de potência a mais para continuar sua decolagem, então são pouquíssimas empresas no mundo que pedem esse tipo de aparato instalado no motor. Uma pessoa que perguntou foi o Airplane, ele perguntou a respeito do Airplane 800, a respeito É o Peter. É o Peter, é isso mesmo. Uhum. Ele tem, sim, esses pinos que ligam ele à asa. Se acontecer fogo, que seja, no caso, você não conseguir apagar o fogo, extinguir o fogo, o calor do fogo vai derreter os pinos e o motor vai se soltar da asa, fazendo com que o incêndio se solte de você. O avião fica muito ruim de voar, mas ele continua com condições de voo, porque você desbalanceia o peso, né? Você fica com um lado mais pesado que o outro, mas o avião ainda continua com condições de completar o voo com segurança de volta ao aeroporto. Isso daí já foi até testado em acidentes reais, né? Aconteceu um incêndio que alguns aeronaves não conseguiram apagar o incêndio, e o tempo que eles levaram para retornar até um aeroporto fez com que os pneus soltassem e o motor se separasse do berço, protegendo a asa, porque a asa está cheia de combustível. Perfeito. Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui que aparentemente não é da área da aviação, mas o próprio Berenstein falou, né, desse dispositivo do 777, que até o Peter que levantou a lebre aí, mas falando, o avião pode cair, o motor já caiu, e caíram algumas vezes. 707 da Transbrasil, chegando em Recife, perdeu o motor. Temos um DC-10 também, em Manaus. Né? Teve um Varig, eu não recordo qual deles. Mas o Varig, acho que foi um DC-10, mas não foi por fogo, ele se separou só. Então, e o DC-10 da American, infelizmente, fatal, né? Todos faleceram, que foi um erro de manutenção, e o motor desprendeu logo após decolagem de Chicago. Então, a gente tem vários casos onde, às vezes, acontece, ou pedaços, né? Os pedaços são mais comuns, né, Berenstein? Ou, às vezes, uma aleta, um pedaço, de repente cai. Ainda bem que não matou gente. A gente viu lá no sábado, no mesmo dia do United, um 47 decolando em Maastricht, lá na Holanda, ele também perdeu pedaços lá e acertaram uma senhora, mas não foi fatal, graças a Deus. Então, realmente deu sorte. E falando em sorte, pelo que a gente observa dessa explosão de motor, eles tiveram sorte também, né, de não ter afetado outras áreas. A gente lembra daquele A380 da Singapore, por exemplo, que teve aquela explosão e afetou diversos sistemas da aeronave, não é verdade, Berenstein? As pessoas perguntam, né, tipo, poxa, mas o avião voa em cima da gente, pode soltar uma peça e etc., mas isso é uma coisa que são pouquíssimos casos que acontecem, e geralmente os aeroportos acabam sendo lugares isolados, é gente que vai construindo a cidade e vai chegando perto deles, né, e aí não tem o que fazer. Mas, graças a Deus, fatalidade de pessoas por peças de aeronaves que estão se desprendidas são baixíssimas na história. É engraçado que existe um dado de que morreu mais gente com entrada de lixo espacial na Terra do que pedaço de avião. Uma coisa que a gente até hoje não entende por quê. E tem muito mais avião voando em cima da gente do que lixo espacial.
É verdade. O que tem de lixo lá no espaço, gente, já falaram que um dia isso já está dando problema lá, né? O que tem de coisa, infelizmente, né? Não é só poluição aqui, lá em cima também. Brenstein, o que a gente pode falar? A mídia em geral falando, olha, já apontaram até a Latam tem 777-300, 777, para quem não é da área, a gente costuma chamar o 777 de 777. Porque a Latam tem 777-300, tal. O que a gente pode falar? Vai parar a frota inteira mesmo, do mundo? O que você pode adiantar para a gente? Então, esses são 777-200. A TAM não tem o 200. O 200 é o que tem um motor menor. E são poucas empresas que optaram pelo motor PW 4000 que está instalado nele. Então, já que são poucas empresas e são poucas aeronaves, são 36 aeronaves que estão agora deixaram de voar por causa disso, então não vai haver uma devassa de para toda a frota 777-200, apenas os que estão operando o motor PW 4000, e eu acredito que rapidamente a gente vai descobrir o que aconteceu e isso vai ser colocado já alguma diretriz do FAA de manutenção, e com isso o problema se resolve. Como eu falei, como o Covid está acontecendo no mundo, a demanda para esse tipo de aeronave é baixa, então as empresas se sentem confortáveis em parar momentaneamente esses aviões, porque eles não vão sentir falta deles por agora. Mas claro que se for descoberto alguma coisa que seja problemática para esse modelo, isso daí com certeza vai repercutir no modelo 200 ser parado por força maior. Mas uma coisa que a gente observa é que realmente essas fan blades que são ocas, mais ocas do que o normal, elas desde o início, quando foram introduzidas na aviação, houve da própria indústria aeronáutica uma reação contrária. Tanto que vocês veem que são poucos modelos de motor que usam elas, do jeito que esse motor usa. A vantagem dela ser mais leve, custo-benefício de consumo de combustível, ela tem a sua validade, a sua relevância, mas eu não acredito que a indústria vai sofrer tanto impacto com isso, ainda mais porque também você pode fazer mudanças na blade, você pode trocar isso bem rápido para que o motor tenha confiabilidade, se for o caso disso. Perfeito. Olha, me corrigiram aqui, tá correto a correção. Eu falei de Singapura, mas foi o Qantas 32, né, do A380. Bem lembrado aí do caso do A380, que teve essa explosão no motor, e teve também, lembrando, o Air France, né? O Air France, se não me falha a memória, perdeu pedaço do motor em voo também, e foram procurar para avaliar a questão de motor, né? Só para a gente lembrar. Que mais que a gente pode... Aliás, um detalhe que eu chamei a atenção ontem no episódio do Asa News, e que eu queria ressaltar com você, Eduardo, é a existência daquela frequência que a torre informou ao United ontem, aliás, no sábado, frequência de contato direto com o serviço de contra-incêndio, né, do aeroporto, né, de atendimento de emergência. Isso é super importante, porque evita o telefone sem fio. E aí, lembrando daquele caso do 777 da Latam, em Confins, que não existia esse contato direto com os bombeiros e complicou um pouquinho a comunicação do comandante, do master do voo, justamente com a equipe dos bombeiros. Eu acho que vale todo grande aeroporto ter uma frequência dessa para atender, né? Os Estados Unidos já há algum tempo, junto com o CA, na época foi o CA e depois acabou indo para o JA, eles viram que o melhor era ter o Corpo de Bombeiros na frequência do solo. Então, você pousava em emergência e o solo estava ali falando com você na frequência do solo, normal, que está publicada na carta, e o comandante da unidade dos bombeiros estaria também no carro dele de comando,
ouvindo e falando diretamente com o comandante do voo. Aí agora eles fizeram uma nova ideia, que também acho que é melhor. Eles te dão uma frequência que é completamente única para você, para o controlador do solo e para o comandante da unidade de Corpo de Bombeiros, para evitar que uma aeronave que não está sabendo o que está acontecendo venha chamar o solo para pedir instrução de táxi, por exemplo, pushback. E aí isso acabava criando problema, porque às vezes você está dentro do seu avião, você não sabe o que está acontecendo, o aeroporto é imenso, não está acompanhando notícia que você está trabalhando, e aí você, sem querer, chamava a frequência sem saber, e porque estava ali acontecendo uma emergência. Então, eles agora dão uma frequência distinta, que não está na carta, por isso que ele fala a frequência, só quando você pousar, chama essa frequência, e aí vai estar o controlador do solo, que está controlando, junto com o comandante da unidade do bombeiro, está posicionando os carros, né, nas posições que ele precisa, está falando com a empresa, né, do avião, caso, às vezes, você pousa monomotor, mas sem fogo, sem nada, e aí ele coordena com um trator de pushback para vir lá buscar o avião onde você for parar, para poder tirar o avião da pista, para liberar a pista o mais rápido possível. Então, ele tem essa frequência tão discreta, que é só essas 3 pessoas vão estar usando. Aí você pousa, e aí, quando você para, o comandante da unidade de bombeiro fala para o avião que ele está se aproximando do avião e vai dando instruções de cortar o outro motor, se ele vai ligar o APU, como é que está a temperatura dos freios, e ele vai dando essas informações para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro começa o combate, ele avisa, vou começar o combate, e ele vai falando, olha, se o avião não está vazando combustível, você não tem fogo nos pneus, eu controlei o fogo do motor, a situação da sua aeronave é estável, porque o comandante está fazendo checklist para saber se ele vai fazer uma evacuação de emergência ou não. E aí ele decide, então, eu não vou evacuar, ele fala com o sol, e aí vem um trator para buscar o avião e levar ele até o finger para você poder fazer o desembarque dos passageiros da maneira mais calma e eficiente possível. Isso é uma coisa muito boa, acho que os aeroportos no mundo todo podiam ter isso, que seria de grande valia. Agora, aqui entre nós, né, Eduardo, um ano difícil, né? Tem sido um período difícil para a Boeing, a gente lembra do MAX. E para a PW também. PW também, né? Também. Aliás, falaram do A380, se não falha a memória, eram Rolls-Royce os motores, se não falha a memória. Mas tem Rolls-Royce. Rolls-Royce, pessoal, o A380 são os motores Rolls-Royce. Aliás, a Rolls-Royce também anda tendo dores de cabeça, mas de qualquer maneira, um período difícil, o 737 MAX, o 787 já teve tanto problema, agora de novo, aliás, até é bom a gente comentar da parte de porão, né, dessa revisão desses aviões, e os motores PW, o 737 na Indonésia no início do ano, aliás, vale um puxão de orelha, eu recebi recentemente, acho que foi nessa semana, tentei entrar em contato com um jornal, mas não consegui, não tenho acesso para um jornal que eu recebi online, falando, mais um 737 MAX caiu, o que vem agora? Não é? Pessoal, pelo amor de Deus, foi um 737-500, então a imprensa tem que tomar cuidado com isso quando vai fazer uma manchete dessas, tá? Mas, Berenstein, o que você pode falar antes da gente ir para a nossa etapa final da nossa live extra de hoje? O que você pode falar desse período? O que você tem visto? O pessoal tem comentado, Boeing, Pratt & Whitney. A Pratt & Whitney, eles têm tido alguns problemas com a introdução de alguns motores, principalmente o motor deles, GTF, que é o motor que tem no 320 também. Foi um motor que não teve uma adaptação tão boa. A gente sabe que toda vez que uma nova tecnologia é introduzida, ela precisa ter melhorias durante o funcionamento. Mais ou menos quando a gente tem um novo sistema operacional que você instala no seu computador, ele é novinho e aí começa a surgir problemas. E aí eles começam te mandando um update
para fazer com que ele se torne mais confiável. Às vezes, isso é mais rápido, às vezes isso é mais devagar, mas a Pratt & Whitney, eu não vou dizer que deixou a desejar, mas a CFM, ela teve um pós-venda mais agressivo com esse motor. Eles sabiam que era uma tecnologia nova, eles sabiam que isso era uma coisa que ia gerar problema. Os motores no início também da CFM tiveram problemas, mas a CFM conseguiu diligentemente consertar esses problemas mais rápido do que a PW conseguiu fazer. Houve ali vou dizer assim, uma escolha para que lado seguir no projeto, e dá para ver que a CFM foi para um lado, a PW foi para o outro. Isso acontece em empresas, tipo, eu acho que, vamos botar assim, a Cessna com a Piper. A Cessna queria aviões de asa alta, a Piper queria aviões de asa baixa. E cada projeto seguiu um caminho. Mas no caso desses motores, parece que a rota que a PW seguiu não foi uma rota tão boa quanto a CFM seguiu. A CFM, não, eu vou seguir assim porque eu acredito que isso vai ser melhor para a sobrevivência desse motor. Tanto que o número de casos de in-flight shutdown desse motor GTF da PW é algo assim enorme. Chegou uma vez de ter, acho que durante 6 meses teve um por mês. Então, cada mês tinha um motor GTF PW desligando em voo, algum 320 voando por aí. Então, a indústria, ela começou a falar assim, pô, mas a PW tinha motores tão confiáveis e agora, de repente, do nada, começa a ter esses projetos que se mostram problemáticos. Tudo bem que o GTF foi um motor que já deu problema desde o início, e esse é um motor mais antigo, já está há bastante tempo voando, e ele voou bem em outras aeronaves, mas no caso do 777 ele não foi tão bem. Uma coisa que é importante a gente ver quando você vai trabalhar com investigação e safety é que existem empresas que a navegação continuada significa o projeto deles continua sofrendo upgrades e a maneira que eles vão até os usuários para coletar informação mostra o interesse da fábrica em estar melhorando o produto deles. E, às vezes, você vê fabricantes que esperam uma coisa acontecer para depois começar a reagir. E, infelizmente, isso tem acontecido com a Rolls-Royce e com a PW também. Foi um ano muito ruim para eles. Eles tiveram aí vários casos de acidente com aeronaves equipadas com os motores deles. Eles já tinham tido uma reunião grande com o FAA, e eles falaram com o FAA de que eles iriam adotar novas medidas, contrataram uma empresa de fora, um terceiro para fazer uma auditoria, e eles mostraram um plano, até pouco tempo atrás, isso deve ter 2 meses, mostrando que eles iam mudar a maneira da qual eles estavam fazendo a navegação continuada dos motores e o atendimento aos clientes. Então, eles estariam agora mais ativos, procurando informações dos motores para fazer as melhorias. Robert. Perfeito. Com relação ao 87, o que você pode falar desse boletim que saiu para revisão na parte de painéis, na área do compartimento de carga? Alguma coisa mais preocupante ou rotina? Só para o pessoal verificar? A Air Canada tem eles têm uma ideia de que todo avião deles, deixa eu só ver esse aqui, ó, todos os aviões deles têm que ter a sua baía de compartimento de computadores, tem que ser branco, ponto. Não pode ser de outra cor. E por que eles fazem isso? Porque se um computador estiver esquentando muito, ele vai queimar aquela pintura e eles vão ver que a pintura está mudando de cor. Isso é uma ideia deles de segurança. Quando o 787 veio, ele não tinha isso. Ele tinha uma pintura de uma cor diferente. Aí a Air Canada não teve ideia. Chegou lá, pintou de branco e começou a ver que a pintura estava trocando de cor. E aí eles chegaram para a Boeing e falaram, olha,
isso aqui está mudando de cor, tem alguma coisa errada, vocês têm algum equipamento aqui que está esquentando. E aí a Boeing prontamente descobriu realmente que alguns computadores estavam gerando mais calor do que o normal e começaram a botar mais refrigeração para aquele compartimento e também do computador para fazer com que eles diminuíssem temperatura. E aí a mesma coisa aconteceu com o compartimento de carga. Eles fizeram uma AD para o compartimento de carga ter uns reforços naquela área para evitar impacto e também para evitar altas temperaturas ou baixas temperaturas, para que fosse protegido contra algum tipo de incêndio. Eles acreditaram, foi até a Canadá que pediu essa AD, e que ela pudesse aumentar a segurança caso ali no compartimento de carga houvesse um fogo e que aquilo aguentasse mais tempo de fogo para que desse tempo à tripulação a poder pousar. Ah, tá ok. Mas isso é até, você acha que é rápido para o pessoal fazer? São mais de 200 aviões, né? Não, isso é rápido. Isso vai ser feito no painel nos painéis que também seguram, além de fogo, esses painéis são feitos para aguentar a despressurização do avião. Teve um teste que foi feito pelo FAA canadense que mostrou que o painel ele também ele se movia mais do que eles gostariam que se movesse. Isso, se acontece o movimento, você pode acabar criando fissuras, deixando que, se houvesse um incêndio, o fogo conseguisse passar de um painel para o outro, consumindo o que houvesse do outro lado. Então, isso é mais reforço, você não tem que retirar o painel, você vai lá, apenas aplica uma estrutura de reforço e, vamos dizer assim, a parafusa nela. Então, isso é rápido, isso não é tão demorado assim. Então, eles vão conseguir fazer isso bem rápido. Algumas empresas têm a seguinte ideia: já que eles têm aviões parados, eles vão fazer nos aviões que estão parados, vão tirar os aviões parados para botar em rota e os que estão em rota parar para fazer isso também. Então, para as empresas, isso não demoraria muito. Ok. Bom, para a gente finalizar, o Fernando perguntou ou lembrou de um possível problema semelhante num 777 da United saindo de São Francisco para Honolulu 2 anos atrás. Não sei se você tem essa informação ou lembra desse caso, se foi parecido. E aí, realmente, para a gente concluir, fazer um breve resumo do que vocês já têm, no caso NTSB, e quais são os próximos passos. Então, esse caso ele não foi tão parecido, mas ele foi também um caso de uma falha menor no motor. Eles tiveram um pouco de perda de potência e a tripulação resolveu, depois ficaram tendo um pouco, tiveram vibração, botaram o motor em idle e voltaram. Esse foi um caso também que está sendo levado em conta para pesquisa do que acontece com o motor. Às vezes, uma pane menor, ela é o início de uma pane maior, só que a tripulação teve tempo de reagir, ou teve alarme, e às vezes a mesma pane, ela acontece tão bruscamente que você não consegue reagir. Então, no caso, isso vai ser levado em conta para ajudar a pesquisa do que aconteceu, mas é relevante. No caso, então, a gente sabe que houve uma explosão dentro do motor, por motivos ainda a serem identificados. Existem 3 principais possíveis casos que tenham acontecido para fazer com que isso tenha ocorrido. Então, a perda da blade, ou por fadiga ou por impacto, uma possível explosão da parte pneumática que sangra ar do motor e feito que acontecesse aquilo, ou um travamento momentâneo do motor que gerou toda essa catástrofe e levar o motor à falha. Algumas mais possíveis do que as outras. A gente está trabalhando com a possibilidade mesmo de ter sido um objeto voador que estava não identificado
como um drone, ter sido engolido pelo motor e feito com que o motor viesse a falhar. A gente, em uma semana, já vai ter algum update e isso aí já vai ser divulgado. Perfeito. Então, a próxima fase, você que conhece todos os trâmites dos procedimentos do NTSB, eles vão continuar junto à Pratt & Whitney, Boeing, e ir lá, né, com a aeronave. Você acredita, então, que uma semana já tenhamos novidades para a gente transmitir aqui no canal ASA para o pessoal ficar com a atualização, né, Berenstein? Sim. Principalmente porque, tendo os dados do avião, caso tenha sido uma explosão da parte dele da bleed, a gente vai ver isso já assim em pouco tempo. Em pouco tempo a gente consegue buscar essa informação. Se for um impacto, isso vai ser um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que procurar no que sobrou do motor e das partes do avião impacto. A gente procura tinta, pedaços do objeto que tenham ficado para trás. Isso aí é mais complicado, porque a área de busca é muito grande e se não houve tinta que tenha deixado tinta no motor, a gente não consegue descobrir se teve um objeto que tenha sido impactado com a aeronave ou não. Geralmente, os objetos eles deixam tinta, né, dependendo do tipo de tinta, então a gente colhe essa tinta, faz uma pesquisa, porque tudo que é pintado no avião a gente tem catalogado. Então a gente sabe se aquilo é ou não é do avião. Perfeito, muito bom. Pessoal, queria agradecer também não só a galera do chat que está mandando bem aí nas perguntas, até excelente a correção com relação ao A380, bem lembrado, foi da Quantas, e também o pessoal do cafezinho do Capitão Bob. Muito obrigado aí pelo cafezinho, e a gente se vê agora amanhã, hein? Outra vez no Fly Safe, amanhã edição normal do Fly Safe aqui no canal ASA, 8 horas da noite, o Berenstein vai estar lá de novo, vai acordar cedo. Hoje ele acordou cedo, né, porque a gente tem que lembrar que o Berenstein está lá no Vietnã. Então, para ele já é dia 23, né? 23, quase 8 horas da manhã. Da manhã, isso aí. Então, agradeço aí a sua participação no canal ASA, como sempre, trazendo informações importantes para o pessoal que nos acompanha. E amanhã o Berenstein vai estar de novo conosco às 8 horas da noite, horário de Brasília, para a gente falar também de porta aberta, que são aqueles aviões de carga, que abriram a porta de carga em voo, e também, infelizmente, alguns aviões de passageiros que abriram a porta do porão durante o voo, alguns, infelizmente, com finais trágicos, com morte de passageiros. Então, amanhã a gente vai debater esse assunto. Berenstein vai estar com Ivan Carvalho e também o engenheiro de manutenção Daniel Gonçalves. Pessoal, muito boa noite. Berenstein, nossos agradecimentos aqui do canal ASA e também representando aqui todos os nossos inscritos que estão mandando um abraço para você. Obrigado. Só mais uma pergunta que fizeram aqui do drone. Se o drone ou qualquer pássaro que for que choque o motor, a blade da frente ela é feita para fazer isso. Ela tem que entortar para trás um pouco para deixar o objeto passar. Aqui, ó, ela pega meu celular, que é mais fácil. Então, se o meu celular é a blade, o objeto vai, bate, ela tem que entortar um pouco para trás para deixar o objeto passar e poder voltar. Ela tem esse movimento normal com relação ao motor, para que, se ela fosse completamente dura na posição e fixa, um choque com o objeto ia fazer com que o objeto ficasse preso na frente dela. E, realmente, tudo aquilo que consegue se envergar um pouco absorve melhor o impacto. Então, é por isso que, quando o objeto bate, ele não arranca todas as fan blades, porque ela é feita para aguentar isso. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã, 8 horas da noite, Fly Safe, em edição normal. Hoje, edição extra para a gente comentar sobre o 777 da United, que teve essa explosão de motor no sábado e que chamou a atenção da mídia em geral, de todos os entusiastas, aeronautas, etc., para saber um pouquinho mais do que aconteceu com esse motor e com o Boeing 777. Obrigado, boa noite a todos. Eduardo,
Bom dia aí para você, a gente se vê Obrigado, amanhã. boa noite.